primeira coisa que eu quero dizer nesse vídeo, não se preocupe, você vai errar. Enquanto você não aceitar que o erro faz parte de todo ser humano, você dificilmente vai se permitir a passar por situações aonde até o próprio Deus ali separou para você passar por aquele processo, por aquele caminho, e você vai falar, não, eu não estou preparado ainda. Quando você aceitar e você se permitir errar, não ser orgulhoso a ponto de falar, não, eu não vou errar. Não, deixa esse orgulho de lado. Você vai estudar, você vai passar pelas etapas que você precisa fazer, aquele repertório específico que você precisa apresentar. Mas descarregue de ansiedade, se descarregue disso. Respira fundo. Faça o que você precisa fazer. Estude, traga as partes ali para a memória muscular, para que você erre menos. Mas o erro sempre vai existir. Entende isso? Nessa aula eu queria trazer algumas experiências que eu tive, e até com relação a isso. Teve uma época que eu era orgulhoso a esse ponto. Não me permitia o direito de errar. Eu não sou uma máquina programada. Eu erro sim, e erro até hoje. Então, se você está chegando agora no canal, comente, se inscreva, compartilhe e deixe seu like no vídeo. Clica no botãozinho de hypar, que ajuda a posicionar o vídeo também. Quando você, que é músico, pianista e tecladista, isso acontece, pessoal, principalmente com quem está começando. Porque quem já adquiriu maturidade sabe que o erro faz parte. Só que qual que é a diferença de uma pessoa que tem maturidade, sabe que o erro faz parte, daquela pessoa que está começando agora? Para alguém não colocar a mão no fogo hoje, precisou alguém pôr algum dia, algum milênio aí de anos atrás para a gente entender que, botar a mão no fogo queima. Então, quando a gente aprende isso precocemente, é muito legal, porque você vai ter muito mais experiência de que aquele caminho não é o caminho que você deve seguir. Aquele caminho também não dá certo. Ou esse aqui, vai por aqui que... Por isso que, quando você tem a oportunidade de ter uma aula mentoriada com alguém que já tem experiência, um professor, o professor sabe o que você vai encontrar pela frente. Por quê? Porque o professor já encontrou tudo isso, todas essas pedras, como eu encontrei. E eu vou falar assim, o norte é esse aqui, vai para cá. Faça o seu estudo dessa forma que você vai ter resultados diferentes. Assim como eu comecei, muitos começam hoje. Quer ver? Quando eu comecei a tocar, eu queria aprender a tocar música. E era o seguinte, aprendia música por música. Aí aprendi a música tal. Ou qual que é a próxima? Aí, maior dificuldade de tocar, pegava a música tal. E eu demorei para entender. Isso não é errado, mas só que ele se transforma em um erro quando você só estuda dessa forma. Agora, quando isso é um benefício, quando você tem os seus estudos técnicos trabalhados no piano. Porque quando você estuda técnica, você estuda taticamente ali uma progressão harmônica, estuda uma escala junto com uma harmonia ali, encaixando as melodias ali nos acordes, onde você vai repousar, como os vídeos que eu venho trazendo aqui no canal, mostrando notas que vão ligando os acordes. Quando você estuda técnica, é como se você estivesse se preparando para tocar todas as músicas que você quer. Perceba isso, pessoal.
Ora, se eu posso estudar um tipo de estudos que vai me preparar para eu tocar muitas músicas, por que que eu vou deixar os estudos e vou tocar música por música, aprender música por música? Se eu com um único estudo, eu posso já estar preparado para tocar 1000 músicas. Não tem sentido eu trocar um estudo técnico que vai me preparar para tocar até 1000 músicas do que eu ficar aprendendo música por música e esperar eu bater as 1000 músicas. Não faz sentido esse tipo de treino, por mais que pareça nesse primeiro momento que é algo importante, que é algo legal. Ora, é legal estudar repertório? É importante? Sim, mas você precisa estudar a técnica, porque a técnica ela te habilita para que você enfrente o repertório de uma forma muito mais serena, não seja aquela coisa, aquele fardo, aquela dificuldade, aí o músico não consegue porque não tem técnica, mas eu não vou fazer essa introdução não, mas esse acorde eu não consigo, então eu vou fazer esse aqui que é mais fácil, você entende isso? Você acabar tocando até, tirando uma música aqui, mas a coisa começa a sair tudo meia boca. Então, o que eu quero trazer para vocês nessa aula aqui? Primeiro, você tem que entender que o erro, ele existe. E ele vai existir. Ninguém é um robozinho que toca do começo ao fim bonitinho. Ninguém. E mesmo se fosse um robô tocando com um ser humano, outros seres humanos, ia dar ruim. Porque o robô ia fazer certinho, mas um ia dar uma vacilo aqui na bateria, na virada, o outro ia adiantar do lick de guitarra, ia sair fora do time. Entende isso? Então, aprenda a entender que isso faz parte. Mas a gente pode deixar com que isso faça parte de uma pequeníssima parcela dentro das qualidades que a gente pode trazer nas nossas interpretações, na nossa musicalidade. E como que a gente faz, pessoal, esses erros que vão acontecer ser bem minúsculo a ponto da pessoa falar, eu não vi erro nenhum. É quando você vê o erro, mas é só você que viu. As outras pessoas, o seu erro não transparece para as outras pessoas. Então, como que vai ficar o seu erro? Tipo assim, caramba, eu poderia ter feito esse outro acorde, só que o acorde que você fez casou, ficou bonito, todo mundo gostou. Percebe qual que é o nível de erro falando aqui nesse nível, nesse grau que você já deve estar se você estudar da forma que eu estou falando? É outro nível. É aquele erro que ele não é explícito para outras pessoas, só para você. Você vai ouvir, você fala, poxa, cara, eu poderia ter entrado para esse acorde, puxa, essa nota aí, poderia ter escolhido aquela outra que eu acho que ia ficar melhor. Só que ninguém está lendo o seu pensamento. Então o que você tocou para as pessoas foi tudo massa, foi novo, novidade. A galera ouviu, curtiu, gostou, falou, puxa, que bonita a forma da tocada. Deu tudo certo. Mas para você, poderia ainda ficar melhor. Óbvio que se você está começando, você não vai ter essa maturidade. Então, o que eu posso te falar para que você faça com que os erros sejam erros bem pequenos, aquele que quase que vai desaparecer, ninguém vai ver, só você que vai notar. Vou falar. Você já ouviu falar de automação? Você precisa trabalhar a automação. Música é exercício. Técnica é exercício. Por que a gente tem que fazer exercício? Sobe e desce para os dedos. Porque você está praticando, você está encurtando o comando que você dá aqui no seu cérebro para cada dedo seu independentemente. Então você precisa trabalhar exercícios de comando para os seus dedos.
Como nós trabalhamos isso musicalmente falando? Primeiro tem os exercícios que você vai fazer, os exercícios de soltura dos dedos. Por isso que eu recomendo sempre os meus 48 estudos técnicos mecânicos. Por quê? Galera, porque são 48 videoaulas trabalhando seus 5 dedos aqui, ó, da mão direita, seus 5 dedos da mão esquerda. É isso. Esse é um tipo de exercício técnico para flexibilidade, força, firmeza e igualdade dos seus dedos. Segundo o comando que você está dando para eles. Não é eles que estão escolhendo as notas, não. É aqui, ó. Você que escolhe. Você que dá o comando. O outro tipo de exercício. Esse é o estudo técnico. Quais são os outros dois que você precisa estudar? Progressão harmônica e trabalhar as escalas. Progressão harmônica, trabalhar as escalas. Simples assim. Progressão harmônica a ponto de você trabalhar com os acordes encadeados. Você não vai ter velocidade, reflexo motor, se você trabalhar com os acordes todos de posição fundamental. Ah, vou sair do Dó aqui e vou para o Fá aqui. Não, tem que sair do Dó aqui e o Fá aqui, ó. Ó, ó, ó. Está tão memorizado e automatizado que eu estou fazendo aqui para vocês, ó, que eu nem preciso das teclas, ó. Eu não preciso ter a referência do teclado. Os meus dedos, só de eu parar minha mão aqui, ó, eles já fazem o acorde porque está automatizado. Percebe? E quando eu saio desse Dó e vou para esse Fá, que vocês não estão vendo aqui como Fá, porque não é um instrumento aqui, mas a posição é essa, porque está aqui, ó, na minha memória muscular. Quando você sai desse Dó e vai para esse Fá, a velocidade é muito maior do que você sair desse Dó e ir para esse Fá aqui em cima. Presta atenção nisso. Imagina você trabalhando, pega um dia, trabalha em tom de Dó maior, treina as progressões principais. O que são progressões principais? Vou falar 1, 4, 1, 5, 2, 5, 5, 1. Importantíssima. Essas são as progressões das músicas populares, quase que do modo geral, total. Então estude esses encadeamentos em cima dessa progressão. Anote isso que eu estou falando. Se possível, anote até algumas das palavras que eu estou dizendo, porque é importante. Quando você anota, você ainda assimila muito mais, você guarda isso e você fala, meu, eu vou para cima disso, eu vou com o meu foco, eu vou focado nisso porque eu quero resultados. Coloque-se à prova, eu vou me dar 2, 3 meses para que eu possa trabalhar essas progressões que eu acabei de falar, que o Natu falou agora, em todos os tons. Eu quero 3, 4 meses para eu fazer isso. Por quê, pessoal? Uma vez você adquirido isso, você ter automatizado isso para debaixo dos seus dedos, você acha que quando você pegar uma musiquinha para tocar, você vai ficar ali, qual que é o próximo acorde? Você nem pensa, você olhou, a sua mão vai sozinha, porque você praticou, fez repetições, você trabalhou a memória muscular, e a memória muscular, ela está agora automatizada para fazer os acordes. O acorde ele pode estar na posição que for. Se você pegar um Dó de primeira inversão, você vai para o Fá de posição fundamental, porque está encadeado. Ó. Olha aqui, ó. Os meus dedos já estão fazendo os acordes sem mesmo ter as teclas, porque está automatizado. E por que eu pensei rápido? Dó na primeira inversão, eu vou para o Fá de posição fundamental, porque é assim que acontece quando você trabalha. Os seus dedos eles procuram o caminho mais curto para atingir o objetivo de uma forma contundente, para que aquela velocidade na execução seja de uma forma excelente, sem atraso. Quantas vezes a pessoa está tocando, vai mudar o próximo acorde, dá aquele atraso e fica uma eternidade para fazer. Aí todo mundo já foi, a banda já foi e você está onde? Você ainda está vindo lá atrás, comendo poeira. Entenda que os estudos técnicos
são as coisas mais importantes dos seus estudos no piano. É como um jogador de futebol ficar só treinando chute a gol, passa 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses chute a gol. No 7º mês é a apresentação, é o jogo. Só que é o seguinte, com 1 minuto, 2 minutos correndo atrás da bola, ele já não aguenta mais, porque não tem resistência pulmonar para isso. Ele não trabalhou tecnicamente o seu cardio, ele não trabalhou a resistência de corrida, a resistência em correr os 90 minutos ali. Ele não trabalhou isso. Ele só trabalhou o chute ao gol. É você, quando está querendo aprender só a música. Você não tem resistência, você não tem preparo, você não tem técnica. Como é que você vai querer jogar a bola sem estar preparado para correr os 90 minutos? Que você deveria se preparar, mas não jogando bola. Porque se preparar para correr 90 minutos não é se preparar jogando bola e nem chutando bola para o gol. É trabalhando exercícios físicos. E no piano, no teclado, não é diferente. Exercícios físicos dos seus dedos. Essa aqui é uma dica importante para você. Anote, procure tratar com primazia, com disciplina, as suas partes técnicas, o que você for estudar, acordes, escalas e estudos técnicos. Como eu falei, o meu estudo técnico mecânico tem os 48 estudos técnicos mecânicos, os links estão todos aqui na descrição do vídeo, ok? Se você quer saber mais sobre a minha mentoria, o meu contato, o meu WhatsApp também está aqui na descrição. Maratone aqui no canal e você já vai ver grandes resultados acontecendo se você pagar o preço. Você precisa pagar o preço. Aqui não tem fórmula mágica, não. Maratone o canal que você vai ser... Não. Não adianta você só assistir. Tô assistindo a aula do Natu. Toda semana quando sai vídeo do Natu, todo dia, eu tô aqui assistindo a aula. Assistir não ensina ninguém. Você precisa estudar a aula. Vou pegar essa aula do Natu, papel, caneta na mão, o que ele falou? Isso aqui eu não posso esquecer, treinar, vou fazer isso aqui 30 minutos, fazer isso aqui 1 hora. É isso. Você precisa trazer isso, aquilo que está lá, na telinha aí, no seu computador, na sua TV, não sei onde você assiste, no seu celular, você precisa fazer isso com que isso se materialize na sua prática diária. Então, maratone o canal, estudando as matérias que eu trago e você vai ver resultados importantíssimos para a sua jogada no piano e no teclado, nas suas performances. Fez sentido para você o que eu falei? Então, se você foi guerreiro e chegou até o final, meu irmão, comente. Eu fui até o final, eu gosto de ler e eu marco o rosto de cada um que fala eu fui até o final, porque eu sei que são pessoas guerreiras, que não estão buscando conteúdos curtos e rasos, mas conteúdos que trazem de fato um ensinamento e um aprendizado. Parabéns para você. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e pra cima dele, hein?